Boa noite, igreja. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco, amém? Amém. Como já foi falado, começamos mais uma vez o mês dos jovens aqui na nossa igreja. E vocês vão perceber que os jovens vão estar dominando aqui mesmo, igual o pastor Felipe falou. Porque realmente, todas as ocasiões agora, os jovens vão estar ministrando a palavra, vão estar aqui na frente em momentos de oração, devocionais. Então, os jovens vão estar participando disso ativamente. Eu acredito que seja um privilégio, uma honra muito grande para toda a igreja. Por isso, de ver os jovens, ver os filhos, aqueles que você quer ver crescer com Cristo, pessoas desse tipo aqui na frente com Deus, podendo ministrar uma palavra tão rica e tão importante. E já vou adiantando para a igreja, né, que vocês viram, né, que a gente está em obra, tá? Vocês já viram ali atrás, as vigas já estão quase todas nos lugares, né? Mas por conta disso a verba tá curta, né? Então não vai vir nenhum pregador bom, vai ser só a gente mesmo, só a galera da nossa igreja. Desculpa já decepcioná-los aqui, mas vai ser a nossa galera mesmo, beleza? Mas eu tenho a certeza de que Deus vai estar trabalhando também com a vida dos nossos jovens e vai estar trazendo aqui de uma maneira excepcional uma palavra transformadora para a nossa vida. Amém? Isso aí, pensei que a igreja ia vir toda com glória a Deus, um amém muito forte. Deus está usando a nossa juventude aqui. E esse mês, eu acredito que seja um mês muito importante, muito relevante. Tem um mês separado, específico, para os jovens poderem estar trazendo e ministrando a palavra aqui. Porque lá em 1 João 2,14 fala o seguinte: jovens, escrevi a vocês porque são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês, já vencestes o maligno. Afinal, os jovens, hoje, que nós temos na nossa igreja, não são o futuro da gente. Eles são o presente. Eles estão fazendo a diferença agora. Estão agindo na nossa vida, na nossa igreja, agora. Então, esse grupo é o grupo que tem o maior potencial de força e paixão pelo Evangelho para trazer os maiores resultados para o reino de Deus. Então, está nas mãos dos jovens. E essa igreja tem investido de forma muito, muito boa, muito positiva e realmente se dedicando muito através dos nossos pastores, o pastor Felipe como mais próximo da gente, e com a nossa liderança, com eventos, com as celas do Lab, do Bolts, da juventude, que tem crescido, tem multiplicado, que são referências visuais que a gente tem certeza de que é Deus que está agindo na vida da nossa igreja. E por conta disso, muitos outros jovens estão sendo alcançados, curados, apresentados a Deus e batizados através do Espírito Santo do Senhor. E a gente tem o prazer e a oportunidade de estar vivendo no meio disso tudo. E vendo o tema desse ano, que também vai ser tratado no mês da juventude, que é a intimidade, que é muito relevante, porque é a base de toda atitude de um cristão. O que um cristão pode fazer sem a intimidade com Deus? Se um cristão não tem intimidade com Deus, ele não é cristão. Agora, esse mês, a gente quer ministrar as palavras para levar os irmãos a entenderem essa necessidade e se atentarem a isso. Se já não aconteceu até aqui, durante todos esses meses que os pastores têm ministrado a palavra com esse tema. Então, eu quero que fique claro para os irmãos que o nosso objetivo é levá-los a ter mais intimidade com Cristo. E por quê? Por que isso é tão importante? Por que ter intimidade com Cristo é tão importante? Primeiro, a gente sabe na cara de quem tem intimidade com Deus ou não. Sempre conversando, conversas rápidas, observando a pessoa andando, a gente já sabe se aquela pessoa tem intimidade com Deus ou não. E fica a dica aí para vocês, né? Porque a gente está sempre vigiando, a gente sabe que se você tem intimidade ou não com Deus. Seus líderes sabem disso. Eles sabem, eles anotam e falam assim: opa, esse aqui tem que dar uma ajudinha, né? Esse aqui, ó, esse está indo bem. Então, porque é nosso dever, aliás, cuidar da vida dos irmãos. E por quê? Por que é tão claro ver isso? Porque a vida de intimidade com Deus gera mudanças
Mudanças claras, porque isso gera uma mudança de pensamento, gera nas ações, nos círculos de amizade, no sentimento que a pessoa tem. Tudo isso muda. Por quê? Porque a busca pela proximidade com Cristo, quanto mais próximo de Cristo nós estamos, menos espaço o pecado que tinha na nossa vida tem. O pecado vai embora, quanto mais perto Cristo está, mais longe fica o pecado. Mas, pensando sobre isso, até que ponto podemos chegar com essa intimidade? E qual é a maior prova de fé em Deus e segurança em sua vontade que a gente pode ter? Pensando sobre isso, analisando alguns textos na Bíblia, queria chamar os irmãos a se atentarem em lá em Marcos 14, versículo 32 ao 42. É maneiro ficar ouvindo o farfalhar das folhas aqui de cima, é muito interessante. Então tragam Bíblia física, né? Do celular fica sem graça, não tem barulho. Então vamos lá. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava, para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nem uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou e repetindo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. E quando voltou pela terceira vez, Jesus lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Esse lugar, o Getsemane, esse nome significa prensa de azeite. E é um nome muito significativo, tendo em vista a agonia que o nosso Senhor está passando. O nosso Senhor sofre naquele jardim. E Jesus está aqui sofrendo, em seu momento mais angustiante, sendo pressionado, com uma tristeza mortal, como ele mesmo diz. Mas ele ora ao Pai: que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Embora Jesus profundamente triste e com medo, se sentindo abandonado e sozinho, não deixou de estar certo de que a vontade do Pai era que ele cumprisse a missão que ele veio fazer na terra, que era enfrentar tudo até atingir o seu objetivo final, na cruz. E Jesus, ele não desistiu. Pela confiança que ele tinha no Pai, de que ali era o lugar que ele deveria estar. Esse texto é um texto, quando eu leio ele, na verdade, ele fala muito ao meu coração, imagino que é dos irmãos também, de diversas maneiras. E é um texto que ele pode ser aplicado em várias áreas. E é até difícil escolher uma para falar. Mas o meu objetivo é hoje te dar total confiança nos planos de Deus para a sua vida e te inspirar a ter intimidade com Deus, a ponto de confiar plenamente em sua vontade e não desistir. Apesar das circunstâncias, do sentimento de pressão, de dor, de angústia, tristeza, medo. E antes da gente iniciar e aprofundar mais nesse texto, é importante ressaltar aqui que Jesus não estava sendo fraco ou querendo impedir a vontade de Deus. Na verdade, ele sempre soube o que tinha que fazer aqui na terra. Desde o princípio, desde quando Deus criou o mundo, já sabia que teria que enviar o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Então Jesus sempre soube que o propósito dele era morrer na cruz. Mas, para a gente, às vezes ainda é meio difícil entender. Porque Jesus, afinal, era o Deus homem. Era 100% Deus e 100% homem. Apesar dele ter certeza do seu objetivo,
a parte humana de Jesus não queria, estava agoniada. Não queria passar por todo aquele sofrimento. Mas, apesar desses sentimentos não serem um pecado em si, Jesus precisou contê-los para fazer o que é certo. E o fato é de que Jesus confiou na vontade do Pai e não desistiu. Seguindo esse exemplo de Jesus, eu fiz algumas pesquisas aqui para saber, de um modo geral, qual é os principais motivos que nos fazem desistir, nos fazem abandonar. Então, eu encontrei uma pesquisa do LinkedIn no meio corporativo, que fazem as pessoas abandonarem os seus empregos. Então, os principais motivos das pessoas pedirem a demissão, o primeiro, são o salário. As pessoas acham que não recebem o suficiente para o que elas fazem. Então, esse é um dos principais motivos das pessoas pedirem demissão. Um segundo principal motivo, a falta de perspectiva de subir de cargo. Elas não se veem evoluindo naquele lugar que estão. E o terceiro grande motivo, a alta demanda dos funcionários por parte da empresa. Nesse estudo foram entrevistados 25 mil pessoas. 54% delas disseram que se sentem sobrecarregados. E destes, 38% se disseram que sentem esgotados. E outra pesquisa, com advogados agora. O principal motivo que levam os casais a se divorciarem ou desistir do casamento é a falta de comunicação ou problemas financeiros. Mas a verdade é que a resposta para essa pergunta, do que nos faz desistir, é muito ampla e pessoal. Porque diversos fatores podem nos desanimar e acabar frustrando nossos planos. Mas, no nosso dia a dia, aplicando isso na gente, quais são os motivos? Aí eu fiz mais algumas pesquisas e perguntei para o ChatGPT, para ver, mas ele concordou com o que eu tinha pesquisado. O primeiro de tudo, a falta de foco. Objetivos mal definidos ou vagos dificultam o progresso. Se a pessoa não sabe exatamente o que quer, é difícil manter a motivação. Olhando aqui para o texto, fica claro que Jesus sabia exatamente o que haveria de fazer. Na verdade, como eu já disse, Jesus sempre soube o que teria que fazer. Afinal, foi para esse sacrifício que ele veio aqui na Terra. E, embora agonizante para ele não deixou isso dominar o seu coração. Ele esteve certo na vontade do Pai. E os nossos objetivos com o reino de Deus? A gente tem isso muito claro na nossa vida? A gente sabe exatamente aquilo que Deus espera de nós? Assim como Jesus tinha naquele jardim? Como cristãos, seguidores de Cristo, imitadores de Cristo, a gente consegue viver uma vida segundo o seu exemplo? Esse tem sido o nosso objetivo? Ou nós acabamos por ter duas vidas? Uma vida que eu chamo de secular, aquela vida onde eu tenho o meu trabalho, a minha vida, os meus relacionamentos, ou eu tenho as minhas metas também estão aqui na minha vida, e eu tenho uma outra vida, que é a vida com a igreja. A vida que eu venho aqui, que eu canto um louvor, encontro uma galera maneira, escuto uma palavra, cumpro a minha escala no meu ministério. Afinal, essas duas vidas é algo que devemos ter? Porque se temos, surgem algumas questões. Em Mateus 16, 24, diz o seguinte: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Temos realmente nos empenhados a ser seguidores de Cristo? E pensando nesse sentido, eu posso ter duas vidas separadas? Uma que eu dedico para mim e outra para Cristo? Qual que é o meu foco realmente? Ou eu só sirvo a Deus quando a minha outra vida permite? Eu só venho à igreja quando não estou trabalhando, eu só sirvo a Deus, eu só sou cristão quando o ambiente é-me favorável. Eu só venho à igreja quando não estou cansado o suficiente, eu só louvo a Deus quando me convém.
O que tem sido a minha prioridade? Porque quando eu não tenho esse compromisso que Cristo me deu na minha missão, eu acabo perdendo foco. E qualquer problema que atrapalhe eu cumprir essa missão, eu vou desistir. Eu vou preferir sair daqui e não ter essa mesma atitude que Jesus teve aqui no Getsemane. Um outro motivo que talvez nos faz desistir são as expectativas irreais. Esperar resultados rápidos e fáceis, achar que tudo pode acontecer no seu tempo, do seu jeito. Achar que vai viver uma vida farta. Mas a realidade é que esperar no Senhor é uma virtude de um cristão. Afinal, a paciência é um dos frutos do Espírito. Em Isaías 40:31 diz o seguinte: mas o que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com as asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Um outro motivo, o medo do fracasso, o medo de errar, de ser julgado, de não dar conta. Isso pode nos paralisar. E uma coisa engraçada que eu percebi, fazendo essa leitura anual de toda a Bíblia, é que uma coisa que fica acontecendo rotineiramente com o povo de Israel, é que quando eles têm um inimigo, eles estão lá batalhando, se desesperam, dá tudo errado, mas aí quando Deus age, é para ter certeza e fica claro que se não fosse o poder de Deus, não ia dar certo. Então, esse curioso hábito de Deus de agir de forma com que fique claro de que sem intervenção divina não daria certo realmente. E para a gente, nossos objetivos, nossa missão com Cristo, vai parecer que não vai dar certo. Vai parecer que vamos falhar. Mas é para termos certeza de que se não tiver Deus, vai dar ruim mesmo. Vamos falhar. Não vai dar certo. Aos olhos dos homens, o sacrifício de Jesus na cruz foi um fracasso. Mas, na verdade, foi a maior vitória da humanidade. A vitória contra o pecado. Aquela que nos deu a possibilidade de viver eternamente com o Pai. A falta de disciplina pode ser outro motivo que nos faz desistir. Motivação é importante, mas é a disciplina de um processo diário, e a ausência de hábitos sólidos pode nos levar à desistência. Quem já fez promessa de fim de ano ou de virada de ano? Tem uma pesquisa, segundo a revista Forbes, que apenas 8% de todas as pessoas que fazem as promessas cumprem ela por mais de um mês. Ou seja, acabou janeiro, nem 10% das pessoas conseguem cumprir suas promessas. De ir na academia, de ler 3 livros no ano, de fazer alguma coisa assim, não chega nem 10%. E é muito engraçado, porque a motivação no início é empolgante, mas é a disciplina depois que vai trazer os resultados a longo prazo. E quando eu olho para o texto, eu tenho certeza que Jesus tinha disciplina, porque Jesus tinha disciplina na oração. Ia ao Getsemane regularmente para orar naquele jardim. Tanto que Judas consegue encontrar Jesus rapidamente mais tarde. Por quê? Porque ele sabia que Jesus ia orar naquele jardim. A comparação com os outros pode ser outro motivo que nos leva a desistir. Com as redes sociais e tudo, às vezes a gente pode nos sentir mais inferiores aos outros, se comparando, mas a gente sabe que aquilo não é a realidade. Que as pessoas só mostram que aquilo que você deseja ver. Não é o que realmente acontece. Mas, olhando para o texto novamente, Jesus nos mostra que o melhor que pode acontecer na nossa vida é que seja feita a vontade de Deus. Pensando assim, a gente fala assim, caraca, mas Jesus é Jesus, pô. Jesus é Deus. Jesus, cara, é um homem que nunca pecou. Então, olhando outros exemplos, talvez mais fáceis da gente aplicar na nossa vida, vamos lá, vamos pegar um exemplo mais fácil. Paulo, por exemplo. Não é tão fácil assim, mas Paulo, o vaso escolhido por Deus para saber o que é sofrer em nome de Cristo. Aquele que tinha plena confiança em Deus sobre qualquer situação que passasse, vivendo no muito, no pouco, vestido, nu, sem nada, com fartura. Ele passava por tudo
com a fé em Cristo, porque era Cristo que o fortalecia. Vivendo de forma integral a Deus. Em Gálatas 2:20 Paulo diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Um outro exemplo de Davi. A vida toda de Davi é um grande exemplo que a gente pode pegar, porque afinal era um homem segundo o coração de Deus. Mas da vez que ele derrotou Golias. Um tempo atrás eu estava assistindo uma série sobre a casa de Davi, e nessa série apareceu o momento que ele ia batalhar lá com Golias. E vendo, né, os episódios, eu fiquei muito bravo com aquilo, muito bravo. Porque Golias estava lá e ficou uns 2 episódios insultando Deus, insultando o povo, e ninguém fazia nada, todo mundo ficava lá parado, com medo. E eu fiquei muito bravo com aquilo, eu falei assim, caraca, o que eu ia fazer se eu estivesse lá naquela hora? Mas aí eu pensei, por que Davi foi o único que saiu para lutar contra Golias, dentro de todo aquele povo que estava ali preparado para a guerra? Porque Davi tinha intimidade com Deus. Davi tinha plena confiança em Deus e queria derrotar Golias, não importa o que seja, porque Deus era maior que tudo. As promessas de Deus que tinha na vida dele. Como Deus já havia feito no passado, com Josué, que é outro exemplo de intimidade com Deus. Porque mesmo sabendo dos perigos na terra de Canaã, ele adentrou. Mesmo sabendo dos povos, de tudo, ele confiou no Senhor de que aquela terra seria dele. Ele foi, adentrou e conquistou com base no poder de Deus, confiando nele. Por que Moisés foi o único a entrar na presença de Deus? Porque Moisés conseguia conversar face a face. Por que ele pôde experimentar ver a glória de Deus? Porque Moisés buscava cada vez mais ter intimidade. E a fé que ele tinha dava a certeza em cada palavra de Deus que era proferida. E confiar em Deus é estar 100% seguro. Porque a realidade e as promessas de Deus não têm diferença. Porque Deus não é homem, nem filho do homem, para mentir e se arrepender. E no texto de Getsemane foi exatamente o que Jesus fez. Confiou em Deus, não nos homens. Versículo 38. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus, em seu momento de sofrimento, levou os seus discípulos ao jardim e pegou os 3 mais próximos a ele para fazer companhia, com o objetivo de consolá-lo, porque ele se sentia muito agoniado. Mas eles falharam, dormiram, estavam com seus olhos pesados. E Pedro, no caminho do Getsemane, tinha falado para Jesus: mestre, eu nunca vou te abandonar. E os outros discípulos concordaram com ele, mas abandonaram nesse momento de aperto de Jesus. Tanto que Pedro, algumas horas depois, iria negá-lo 3 vezes. E sabendo disso, Jesus recorreu àquele, o único que não falha, Deus. Versículo 36, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, porém não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. Abba quer dizer papai, se referindo com intimidade com Deus. Jesus tinha intimidade, tanto que ele pediu para fazer a vontade de Deus. E assim como Jesus, a gente tem o privilégio hoje de recorrer a Deus, ao Pai, com intimidade, uma vez que somos feitos filhos de Deus. Ter esse poder de sermos chamados filhos de Deus é poder recorrer ao Pai, ao Todo-Poderoso, com um livre acesso àquilo que desejamos, mas sabendo que a vontade de Deus é soberana. Em Romanos 8,15 diz: porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Através do Espírito Santo a gente pode recorrer a Deus. O que nós precisamos ter então é intimidade. E isso é muito precioso. Isso, afinal, é o que nos torna cristãos de fato. A oportunidade que nós temos de nos tornar
filhos de Deus. A razão pela qual nós podemos ir a Ele sem medo e sem hesitação, chamando de Pai, Papai, amado, e saber que isso inclui a confiança verdadeira em Deus. E para a gente ter essa certeza no coração, para a gente ter esse objetivo claro, a gente precisa alinhar as nossas perspectivas com o que Cristo espera de nós. Às vezes, a gente pode estar nos dedicando, esforçando em algo que Cristo não chamou a gente para fazer. Na verdade, a gente sequer orou e perguntou qual que era a vontade de Deus para a nossa vida. A gente pensa, a gente age, a gente se esforça, soa, mas que na verdade a gente está fazendo aquilo por ego, por nós mesmos, não por Cristo, porque Cristo nunca nos chamou para fazer aquilo. E no final dos tempos, quando formos prestar conta ao pés de Jesus, Ele dirá abertamente: nunca vos conheci, hartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 23. Mas quando a gente consegue alinhar esses objetivos, a gente pode visualizar o que Cristo realmente espera de nós. E podemos confiar e descansar nas suas promessas. Porque embora eu não saiba o que vai acontecer, não sei, igual a gente cantou, não sei se o mar vai se abrir ou se eu vou caminhar por cima das águas, mas eu sei que Cristo vai fazer eu atingir o objetivo. E Ele nos dá a certeza, porque o nosso Deus, que é maior que tudo, está conosco. E é a partir dessa fé que a gente pode encarar o pior momento que estivemos vivendo e confiar no nosso Salvador. Assim como Jesus aqui, que não só viu todo o sofrimento que ele ia passar, mas viveu e passou por ele. Confiando no Pai. Ele sabia de tudo aquilo que ele ia sofrer nas mãos dos homens. Ele ia ser espancado, humilhado, acusado injustamente, chicoteado, pregado nu em uma cruz para todo mundo ver. Mas apesar disso, não era o que causava angústia em Jesus. Não era isso que causava a ele uma tristeza mortal. Jesus não olhava e se sentiu amedrontado no Getsemane por causa dos homens. Jesus não tinha medo dos romanos. Na verdade, o que tinha naquele cálice de Jesus era a ira de Deus. Jesus carregaria sobre si o pecado de todos da humanidade. Todas as pessoas que existiram, que iriam existir e que acreditassem no nome de Deus. Ele carregou. Então, a ira de Deus que estava apontada para nós foi direcionada à cabeça de Cristo. E Deus esmagou o seu Filho naquela cruz com a sua ira, com uma eternidade de eternidades de sofrimento sendo derramado de uma vez só em Jesus naquela cruz. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E essa é a hora de dar um glória a Deus, um amém, aleluia, de Deus ter enviado seu Filho para morrer por nós naquela cruz, para nos tornar filhos de Deus, nos dar esse poder. E é por isso que a gente deve ter a nossa fé firmada em Cristo. É por isso que ele foi diferente de todos os outros que já passaram por algum sofrimento, que foram crucificados. Porque somente Jesus seria capaz de suportar os nossos pecados. Um ser eterno, sem pecados, que pegou os nossos para morrer em nosso lugar. E para ter essa mesma perseverança que Cristo teve de andar segundo a vontade do Pai, a gente precisa ter intimidade. Sem desistir, mas confiando que a melhor coisa que pode acontecer nas nossas vidas é que sejamos filhos de Deus. Tenhamos intimidade. Amém, igreja? Amém. Vamos orar. Deus, grandioso e eterno Pai, obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Pai, podendo escutar essa mensagem maravilhosa que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado, Pai, pelo sacrifício do Teu Filho amado que morreu na cruz por nós. Que o Senhor esteja nos capacitando, Pai, nos inspirando a cada vez mais buscar intimidade contigo, cada vez mais buscar ter relacionamento, Pai, e poder chamá-los de papai. Abba, poder recorrer a Ti com intimidade, meu Deus. Esteja olhando para essa igreja, que continue se dedicando fortemente no seu trabalho com jovens, que isso cause um tremor no céu, Pai, de tanta festa, de tanta alegria, Pai, de tantos jovens que vão ser levantados e capacitados aqui, Pai. Esteja nos ajudando e levantando essa igreja para ser uma igreja relevante, firmada na Tua palavra, meu Deus. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.